Nossa Senhora, que continua a morar em Dayton, com a criada de quem se trata. Aceitai, etc. Laura Copy. Dayton, Ohio, 12 de setembro de 1862. O livro de Roberto Dalhoen, Footfall, página 242, contém uma narração absolutamente notável. A tripulação de um navio é salva de uma perda iminente graças à ação extracorpórea, aparição de sua forma e comunicação escrita, de uma pessoa que estava a bordo, dormindo. Reproduzo o seu resumo, segundo o Dr. Percy Sticher Shenungen, Aparições Místicas, tomo 2, pag. 142, um tal Roberto Bruce, escocês, era, em 1828, na idade de cerca de 30 anos, imediato de um navio mercante que fazia o trajeto entre Liverpool e São João do Novo Brunswick. Certo dia, estava em águas da Terra Nova, Roberto Bruce, sentado em seu camarote, vizinho do camarote do comandante, achava-se absorto em cálculos de longitude. Tendo dúvidas acerca da exatidão dos resultados que tinha obtido, interpelou o comandante, a quem supunha no seu camarote: a que resultado chegaste? Perguntou-lhe. Não obtendo resposta, voltou a cabeça e julgou ver o comandante em seu camarote, ocupado em escrever. Ele se levantou e aproximou-se do homem que escrevia na mesa do comandante. O tal homem levantou a cabeça, e Roberto Bruce viu que era uma personagem absolutamente desconhecida, que olhava fixamente. Bruce subiu à pressa coberta e participou ao comandante o que tinha presenteado. Eles desceram juntos, não encontraram pessoa alguma, porém, na ardósia, que estava em cima da mesa do comandante, puderam ler estas palavras, escritas por mão estranha: navega para noroeste. Confrontou-se essa escrita com a de todos os outros passageiros, chegaram a fazer pesquisas, porém sem resultado algum. O comandante, dizendo consigo mesmo, que apenas arriscava algumas horas de atraso, ordenou que se aproasse para noroeste. Depois de algumas horas de navegação, eles divisaram os destroços de um navio encalhado no gelo, tendo a bordo a tripulação e alguns passageiros em perigo. Era um navio saído de Quebec com destino a Liverpool, encalhado no gelo havia algumas semanas. A situação dos passageiros era desesperada. Depois que eles foram recolhidos a bordo do navio Salvador, Bruce, com grande surpresa, reconheceu em um deles o homem a quem tinha visto no camarote do comandante. Esse último pediu ao desconhecido que escrevesse do outro lado da ardósia estas mesmas palavras: navega para noroeste. A escrita era idêntica. Soube-se que naquele mesmo dia, perto do meio-dia, esse viajante tinha dormido profundamente, e que, despertando, meia hora depois, dissera: hoje seremos salvos. Ele tinha visto em sonho que estava em outro navio, que vinha em seu socorro. Chegou mesmo a fazer a descrição desse navio, e, quando ele se aproximava, os passageiros não tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Quanto ao homem que tinha tido esse sonho profético, parecia-lhe conhecer tudo o que via na embarcação nova, mas, a maneira pela qual isso sucedia, ele ignorava completamente. O Sr. Dalhoen acrescenta que esta narração lhe foi feita pelo Sr. J. S. Clarke, comandante da escuna Julia Locke, que o tinha ouvido por sua vez do próprio Roberto Bruce. O Sr. Atman propõe 6 explicações diversas para este caso, e deixa completamente de lado a que é o mais plausível. O Espiritismo, pag. 101. Certamente é lamentável que um fato tão importante não possa ser apoiado por um documento qualquer, redigido imediatamente depois e assinado por todas as testemunhas, mas, tal qual nos é apresentado, ele é entretanto precioso, por causa da clareza das minudências, que são, demais, tão extraordinárias, que se teria dificuldade em supor que a narração foi inventada por completo. Além disso, esta narração está de perfeito acordo com as que precedem. Os exemplos que grupei sob essas rubricas, sem poder dar-lhes o desenvolvimento que eles comportam, pois que para isso ter-me-ia sido preciso mais um volume, parecem-me bastante para o fim que me propus, isto é, para demonstrar, a toda a evidência, as 2 conclusões importantes às quais chegamos necessariamente em nossa tentativa de estudar os fenômenos mediúnicos em um ponto de vista natural. Como bem se vê, todos os fatos que enumerei formam uma cadeia ininterrupta, só se distinguem uns dos outros pelo caráter da manifestação e pelo grau de atividade de uma só e mesma faculdade do organismo humano. Nós sabemos agora que a ação da inteligência humana pode exercer-se fora dos limites corpóreos, que um homem pode reagir sobre a atividade psíquica de outro homem e produzir nestas impressões que correspondam às que ele próprio experimenta, transmitir-lhe seus pensamentos,
suas sensações, evocar nele a visão de sua imagem, que ele pode até operar à distância efeitos físicos sobre a matéria inerte, e essa atividade extracorpórea pode ir até o desdobramento do organismo, ostentando um simulacro de si mesmo, o qual se torna ativo durante certo tempo, independentemente de seu protótipo, e apresenta atributos incontestáveis de corporeidade. Em outros termos, vemos desenrolar-se diante de nós um fato prodigioso, que não se ousou olhar de frente até hoje, mas que é chamado a tornar-se uma das mais brilhantes aquisições das ciências antropológicas, e do qual seremos devedores ao espiritismo, a saber, a ação física e psíquica do homem não fica limitada à periferia de seu corpo. Dito isso, há oportunidade para voltar à questão que serviu de ponto de partida às nossas investigações no domínio dos fenômenos do animismo. Haverá necessidade, para a explicação dos fenômenos mediúnicos, de procurar um refúgio na hipótese espirítica. Partindo da tese de que certos fenômenos devem ser atribuídos a uma causa extramediúnica, isto é, fora do médium, vimos que essa causa poderia ser fornecida pela atividade extracorpórea, psíquica e física, de um homem vivo. Haveria meio, por conseguinte, de dar dos mistérios do espiritismo uma explicação natural, excluindo a intervenção dos espíritos. Se há espírito, seria o espírito de um homem vivo, e nada mais. Mas esse argumento viria a chocar-se com as considerações seguintes: se é verdade que o homem possui duas espécies de consciências, uma exterior, sua consciência normal, outra interior, que é desconhecida pelo homem normal, mas que, por esse fato, não deixa de ser dotada de uma vontade e de uma inteligência, que lhes são próprias. Se é verdade que essa última consciência pode agir, manifestar-se, ainda quando a consciência normal está em plena atividade, de maneira que as duas consciências exerçam suas funções simultaneamente sem que uma dependa da outra. Se é verdade que a atividade extracorpórea do homem é determinada principalmente pela consciência interior, não ficando, em suma, sujeita à consciência normal, e que ela pode manifestar-se, à semelhança de sua causa determinante, a consciência interior, ao mesmo tempo em que a atividade normal do corpo independentemente deste último. Se é verdade, enfim, que essa consciência interior tem o dom de perceber as coisas do exterior, sem o auxílio dos órgãos dos sentidos, não devemos concluir daí que a natureza do homem é dupla, que há nele dois seres distintos, e ambos conscientes, o indivíduo exterior, que obedece às condições impostas por nosso organismo, e o ser interior, que não depende dele e que pode querer, agir e perceber por seus próprios meios. Não devemos deduzir daí que o nosso corpo não é uma condição indispensável para que esse ser interior possa dar testemunho de vida, em uma palavra, que esse é por sua essência independente do outro. Admitindo-se mesmo que haja um laço entre os dois, esse laço não será fortuito, antes uma aparência, ou uma simples concomitância temporária. Se assim é, o ser interior deve conservar sua existência independente, mesmo na ausência do corpo. Seria um belo argumento em favor da sobrevivência da alma, e esse argumento nos é fornecido pelos fatos do sonambulismo e do animismo. Apoiando-nos em tais fatos, poderíamos admitir que a existência independente do ser interior pode ser pré-natal, ou pós-natal, anterior ou posterior ao nascimento. Se é o ser interior quem forma e desenvolve o corpo humano, ele é evidentemente o seu precursor, e pode sobreviver-lhe. Pelo contrário, se ele não passa de um resultado do organismo humano, podemos considerá-lo como uma fase da evolução geral, e admitir que pode sobreviver ao corpo, como centro de forças individualizadas. Mas tudo isso não passa de especulação, pois que formulamos claramente a nossa tese, no começo deste capítulo, dizendo que a atividade da consciência interior do homem, assim como suas ações extracorpóreas parecem independentes da consciência interior. Essa independência pode não ser mais do que aparente. Efetivamente, a influência da consciência exterior faz-se sentir muito frequentemente na atividade da consciência interior. Demais, existe uma relação íntima, incontestavelmente, entre a consciência exterior e o corpo. Por conseguinte, somos coagidos, salvo prova do contrário, a considerar o corpo humano como a fonte, mais afastada e mais misteriosa ainda, da atividade da consciência interior. Devemos, por conseguinte, concluir pela existência de um laço indissolúvel entre essa consciência interior e o corpo do homem. Finalmente, o corpo fica sendo a condição sine qua non. Como a teoria espírita assenta, em definitiva, sobra essa questão de independência. Segue-se daí que, enquanto essa independência não for provada de maneira positiva, os fenômenos mediúnicos deverão ser atribuídos à ação inconsciente, psíquica,
física e plástica do médium ou de outras pessoas vivas, quer estejam presentes, quer ausentes, segundo o caso. E sobre esta base natural que o estudo científico dos fatos mediúnicos deve começar, e deverá conservar-se aí até prova do contrário. B. Espiritismo. Manifestação de um homem morto, como fase ulterior do animismo. A proporção das manifestações verdadeiramente espiríticas é muito medíocre, mesmo presentemente. A J. Davis, Fontaine, Pags. 187, 219. Trata-se, por conseguinte, de encontrar a prova de que a desagregação do corpo não atinge a independência nem a individualidade do que chamamos consciência interior ou ser interior do homem. Creio poder afirmar que esta prova pode ser fornecida por certos fenômenos de ordem mediúnica, que serão então, na verdadeira acepção da palavra, fatos espiríticos. Por conseguinte, de que fato se trata? Colocando-nos em um ponto de vista geral, não se trata evidentemente dos fenômenos físicos, compreendendo nesse número as materializações, ou, pelo menos, não é por estas últimas que devemos começar. Eis o que eu disse a esse respeito. Há 10 anos, entre a verificação de um fato e sua explicação, pode-se passar um intervalo de muitos séculos. O assunto de que nos ocupamos é imenso e complexo ao infinito. Seu estudo apresenta dificuldades como não se encontram iguais em nenhuma outra ordem de estudos. Assim, por exemplo, esse fenômeno notável entre todos no domínio dos fatos mediúnicos objetivos, a formação temporária de uma forma humana, é um fato demonstrado, mas concluir daí que temos diante de nós a aparição do espírito de um homem morto, conclusão à primeira vista das mais simples e das mais evidentes, e que apresentaria por conseguinte uma prova da imortalidade da alma, seria fazer uma dedução que não é justificada nem no ponto de vista da crítica, nem no ponto de vista de um estudo aprofundado dos próprios fatos. Muito pelo contrário, quanto maior número de materializações vemos, tanto mais precária se torna essa hipótese, pelo menos em minha opinião. Ora, se não podemos chegar a solução alguma desse problema, mesmo depois de ter tido o ensejo de observar esse fenômeno em seu desenvolvimento extremo, que devia, parece, poder explicar tudo, com mais forte razão não temos o direito de atribuir às manifestações mediúnicas, de ordem secundária, a intervenção das almas dos mortos. E por este motivo que nunca me pronunciei em meu jornal acerca da teoria das manifestações físicas. Eu nunca formulei doutrina, expunha apenas fatos, levando em conta, de maneira imparcial, toda a tentativa de explicação, toda a hipótese, toda a crítica que tinham por alvo a pesquisa da verdade. Mas, não esqueçamos, esses fenômenos físicos só constituem uma parte, não são mais do que as partes inferiores de uma ordem de fenômenos mediúnicos inteiramente diferentes, que se poderiam designar, por oposição, como fenômenos menos intelectuais. São estes últimos que constituem a verdadeira potência, a própria essência desse grande movimento social e religioso que se chama espiritualismo moderno. Psychische Studien, 1878. Pags. 7-8. Eis porque eu adoto completamente a opinião do Sr. Atman, quando diz, quanto à cooperação ou à não cooperação dos espíritos, a questão só pode ser resolvida, pelo menos aproximadamente, sobre a base do conteúdo intelectual das manifestações, e, pelo contrário, todos os fenômenos físicos e as materializações, produzidas diretamente pelo organismo do médium, são pouco aptas para servir à solução dessa questão. Apêndice, Psychische Studien, 1885, Pag. 506. Ora, esta maneira de ver, publicada em apêndice pelo Sr. Atman, está absolutamente em contradição com a conclusão de sua obra sobre o Espiritismo, onde ele diz, desde que admitimos essas três fontes de conhecimento e perestesia sonambúlica da memória, da leitura dos pensamentos e clarividência ao lado da percepção sensorial, não se pode, em geral, imaginar nenhum conteúdo intelectual que não possa por sua natureza aurir-se daí. Espiritismo, Pags. 116 e 117, e preciso, por conseguinte, considerar estas palavras do apêndice como uma retificação, como uma última opinião, que me satisfaz tanto mais quanto corresponde diretamente à questão que me propunha apresentar ao Sr. Atman e que teria formulado da maneira seguinte: suponhamos que o espírito do homem sobrevive ao corpo. Quais são as provas que nos permitirão estabelecer esse fato, observando todos os princípios do método indicado pelo Sr. Atman? Ou deve-se admitir, apesar de tudo,
que qualquer tentativa de descobrir semelhante prova deve malograr-se perante o caráter natural das três fontes de conhecimento que este método nos indica. Finalmente, convém reconhecer que essa prova é impossível. Presentemente, porém, estamos de acordo neste ponto: se essa prova é possível, como princípio, só pode ser fornecida pelo conteúdo intelectual dos fenômenos mediúnicos. E demonstrarei, mais tarde, porque até o fenômeno da materialização, sem um conteúdo intelectual suficiente, não pode bastar a prova pedida. Eu já disse, repeti e repito ainda, que o estudo da parte intelectual dos fenômenos mediúnicos nos coaja a reconhecer, antes de tudo, que grande número desses fenômenos, dos mais frequentes, devem ser atribuídos à atividade inconsciente do próprio médium. Acabo de demonstrar, mais acima, que outra parte desses fatos pode ser, é verdade, referida a uma causa extramediúnica, mas, apesar de tudo, natural, terrestre, proveniente da ação extracorpórea de outros indivíduos vivos, fenômenos anímicos. No capítulo 3 reuni elevado número de exemplos que nos obrigam também a admitir uma causa extramediúnica. Mas qual é esta causa? Poder-se-ia ser tentado atribuir um certo número de fatos a causas anímicas, e, antes de tudo, certamente, os fenômenos físicos de que se trata, mas a dificuldade é que na maior parte desses fenômenos há também um lado intelectual que se presta dificilmente à hipótese anímica. Assim, por exemplo, ampliando até um grau ilimitado o poder físico extracorpóreo do homem vivo, poder-se-ia dizer que as perseguições pelos fenômenos físicos, de que falei no parágrafo 1 do capítulo 3, foram causados por ações extracorpóreas, conscientes ou inconscientes, de certos homens vivos. A explicação não é impossível logicamente, porém não tem razão de ser suficiente. Assim não se poderia admitir razoavelmente que as manifestações sob forma de perseguições, às quais estiveram sujeitos os membros da família Fox, perseguições com o objetivo de provocar o estudo público dos fenômenos mediúnicos, tenham sido o resultado de uma mistificação anímica, isto é, de uma mistificação inconsciente por parte de um homem vivo. Além disso, não convém esquecer que os fenômenos se produziam de maneira constante a qualquer hora do dia, muitas vezes a pedido de tal ou qual pessoa. Como explicar essa concordância da ação-distância, exercida por um homem vivo, com todas as exigências do momento e da vizinhança do meio em que essa manifestação anímica devia produzir-se? Porque, em muitos outros casos, esse pedido de preces, seguido pela cessação das manifestações, etc., etc. Isso não quer dizer que não se possa admitir hipoteticamente, para certos casos de encantamento ou de molestações, que eles tinham sido produzidos por causas anímicas. Vimos que os fenômenos anímicos têm sempre sua razão de ser, em uma certa relação entre as partes interessadas. Essa mesma relação deveria existir também para os casos de encantamento, se eles dependessem da mesma causa, e sua fonte verdadeira não tardaria a ser descoberta. No parágrafo 2 do mesmo capítulo, eu citei muitos casos de ordem física, principalmente de transportes a grande distância. Admitindo-se que a ação física extracorpórea do homem é ilimitada, não só quanto ao espaço, mas também quanto à matéria, e está realmente aí o desenvolvimento que o Sr. Atman será coagido a dar à sua teoria, poder-se-ia classificar esses casos físicos sob a rubrica do animismo, pois que eles não apresentam dificuldade alguma no ponto de vista do conteúdo intelectual. Mencionei esses casos no capítulo 2, a propósito da teoria atual do Sr. Atman e principalmente por causa da sua conexão com os fatos de transmissão de mensagens a grande distância, citados no parágrafo 10. Se pretendesse explicar esses últimos pela hipótese anímica, as dificuldades tornar-se-iam maiores. Tomemos, por exemplo, o caso de Ari, transmitindo uma comunicação de Katmai, perto de Nova York, a Filadélfia pelo espiritoscópio. A experiência durou 2h30, se durante esse tempo o professor Ari se tivesse achado em transe, como o sensitivo do parágrafo 11, por ocasião do transporte de uma fotografia a grande distância, ter-se-ia podido supor que a experiência toda tinha sido uma transmissão anímica, operada pelo próprio professor Ari. Mas as faculdades mediúnicas do professor Ari eram insignificantes, nenhum fenômeno anímico se produzia por seu intermédio, não caía em transe, etc. À 1h da tarde ele se achava em comunicação com sua irmã, por intermédio do espiritoscópio, dá-lhe uma incumbência para o Dr. Goulart em Filadélfia, com a recomendação de dar-lhe a resposta às 3h30. Feita a incumbência, ele só volta ao espiritoscópio à hora indicada, para receber a resposta. Quem,
pois, agia em Filadélfia durante esse tempo. Era preciso não só transmitir a comunicação ao Dr. Goulart, mas ainda receber sua resposta, para transmiti-la ao professor Ari. Dessa maneira, o espírito do professor Ari tinha que se manifestar 2 vezes em Filadélfia, pelo espiritoscópio, enquanto ele se achava em Katmai, em estado normal. Não conhecemos casos análogos que justificassem semelhante explicação. Assim, pois, não era o espírito do próprio professor Ari que, sob o nome de sua irmã, tinha atuado, e menos ainda uma das faculdades das partes médias de seu cérebro, como pretende o Sr. Hartmann. Por conseguinte, detenhamo-nos por um pouco nessa afirmação negativa e vejamos de mais perto de que maneira essa operação teria podido realizar-se segundo a hipótese do Sr. Hartmann. Eis o professor Ari sentado ao espiritoscópio, sua consciência sonambúlica representa o papel de sua irmã falecida, e ele entra em comunicação com ela por meio do espiritoscópio. Ocorre-lhe a lembrança de tentar uma experiência, de mandar por sua irmã um recado a Filadélfia, dirigido à Sra. Goulart, com uma recomendação referente a seus negócios bancários. De que maneira ele se ouve para mandar aquele recado? Deu de viva voz, como se falasse à sua irmã. Ela lhe respondeu sim, pelo espiritoscópio, e foi tudo. E muito conforme a prática em espiritismo. E que se passou em Filadélfia. A Sra. Goulart também se achava ao espiritoscópio, e sua consciência sonambúlica lhe dava uma comunicação em nome de sua mãe. Essa comunicação é subitamente interrompida, e o espiritoscópio começa a transmitir, letra por letra, o recado do Sr. Ari. Quem dirigia, letra por letra, o ponteiro do espiritoscópio, depois que o professor transmitiu o recado? Quem o pusera em movimento? Eis a grande e insuperável dificuldade para a teoria do Dr. Hartmann. Se o professor Ari tivesse enunciado sua comunicação letra por meio do espiritoscópio, a explicação seria mais fácil. Poder-se-ia admitir uma operação telepática, não uma transmissão de ideias, mas uma transmissão letra por letra de uma consciência sonambúlica a uma outra. Porém, assim não sucedeu. Recebem-se as comunicações dos pretendidos espíritos, pelo espiritoscópio, mas, de uma parte, a conversação se faz de viva voz. A mesma operação, porém em sentido inverso, se deu em Filadélfia, quando a Sra. Goulart respondia de viva voz ao mensageiro invisível do professor Ari, o qual, por sua vez, recebeu essa comunicação pelo espiritoscópio. Quem, pois, movia o ponteiro, enquanto a Sra. Goulart se ocupava já então em outra coisa. Além disso, por que gênero de clarividência se produzia a visão das letras do espiritoscópio de uma e de outra parte? Será ainda por uma relação com o absoluto. Só repetirei para a lembrança que, segundo o Sr. Hartmann, a transmissão de pensamento a grande distância só se pode dar debaixo da forma alucinatória. Veja-se o parágrafo 10 do capítulo 3. Quanto ao recurso, para a explicação natural desse fato, a intervenção inconsciente de qualquer outro ser vivo, é evidentemente muito absurdo para que nos detenhamos nesse ponto. Mas é verdade, por outro lado, que nada prova que o operador invisível era incontestavelmente a irmã do professor Ari. Tudo o que podemos admitir, razoavelmente, é que nesse caso houve um fator inteligente e independente, um portador consciente do recado, que desempenhou a incumbência, e que esse fator não pode ser nem o próprio médium, nem outro ser vivo. As mesmas dificuldades e as mesmas conclusões para o caso de Luísa Mãe Falante, caso em que a comunicação foi transmitida a 1000 milhas, por pancadas. Além disso, quem operou a metamorfose da personalidade é da construção gramatical da comunicação. As comunicações anímicas não oferecem esta particularidade, não se transmitem em nome do expedidor, porém por ele próprio. Para certos fatos dentre outros mencionados no capítulo 3, podemos prevalecer-nos da hipótese anímica levada a seus limites extremos, e sustentar que alguém, em qualquer parte de maneira sempre inconsciente, produziu essa manifestação. Tomemos, por exemplo, o caso de Cardoso. É permitido sempre pretender que um cérebro humano, achando-se em relação inconsciente com os cérebros dos meus médiuns, tenha sido a fonte ativa ou passiva do saber que não pertencia a seus cérebros. Ou antes, quando o médium escreve discursos inteiros ou nos fala em língua que não conhece, poder-se-ia ainda supor que a causa dessa manifestação é terrestre e não supraterrestre, que presenteamos o resultado do jogo inconsciente de qualquer consciência sonambúlica que se acha fora do círculo onde se faz a experiência. Isso é muito difícil, muito surpreendente, o fio que deve estabelecer a relação nos escapa, mas não é logicamente impossível.
Somente a prova nos falta, não podemos descobrir o vivente que foi a causa da manifestação. E é precisamente a mesma dificuldade que se apresenta para provar que essa causa não pertence a um vivo. Como guiar-nos então na pesquisa dessa prova? A resposta é simples: quando a manifestação é impessoal, não temos motivo para lhe atribuir uma causa supraterrestre. Mas, se a comunicação é pessoal, é diferente, e podemos ir além. E aqui que os fatos intelectuais do animismo nos vêm em auxílio e nos fornecem base para nossas conclusões ulteriores. Eis porque o estudo do animismo deve preceder o do espiritismo. Sendo os fenômenos anímicos bem estabelecidos, o exame da hipótese espirítica não oferecerá mais dificuldades insuperáveis quando se nos deparar em fatos que o animismo já não pode explicar. Ele nos permite preparar o caminho e afastar todas as objeções que geralmente se opõem ao espiritismo. E ele que nos conduz passo a passo à convicção de que o que é possível a um homem vivo é igualmente a um homem morto. Vimos mais acima que a senhora W., a professora, tinha o hábito de receber por sua mãe comunicações do falecido seu marido, mas subitamente, a 20 de julho de 1858, o lápis não mais escreveu o nome esperado, porém traçou com a escrita desconhecida, na qual ela reconheceu imediatamente a mão de Sofia Swoboda, algumas expressões queixosas que exprimiam seu despeito relativamente a um dever não cumprido. Quando, no dia seguinte, a senhora W. se dirigiu à casa de Sofia Swoboda e lhe mostrou a comunicação, Sofia reconheceu imediatamente sua escrita e expressões. Mais adiante, cito também um caso de escrita mediúnica produzida durante uma sessão em Moedling, pela ação extracorpórea de Sofia Swoboda, quando seu corpo dormia em Viena, e a identidade da personalidade de Sofia foi verificada pela semelhança da escrita e por todas as particularidades da comunicação. Vimos também casos em que as comunicações foram feitas de viva voz pela boca de médiums em estado de transe, e essas comunicações foram sem hesitação atribuídas a homens vivos, pois que traziam em si o cunho de sua personalidade. E assim, por exemplo, que a senhorita Brant, assistindo a uma sessão em Cleveland, América, recebeu uma comunicação de sua mãe, que se achava na Alemanha, pela boca de uma senhora médium, inteiramente desconhecida dessas pessoas e não conhecendo o alemão, e esse fato coincidiu com o que a mãe da senhorita Marie Brant tinha experimentado de seu lado, durante um acesso de letargia, etc., etc. Apoiando-nos nesses fatos, temos o direito de fazer a seguinte pergunta: se recebemos por via mediúnica uma comunicação que traz em si todos os indícios que caracterizam uma pessoa viva conhecida por nós, e se julgamos lógico e natural referir essa comunicação a essa pessoa viva e concluir que é essa pessoa que é a causa eficiente de tal manifestação, não seria igualmente natural, lógico, no caso de uma comunicação apresentando todos os traços característicos de uma pessoa que tínhamos conhecido entre os vivos, mas que já não existe, referir essa comunicação igualmente àquela pessoa e concluir que ela é, dessa ou daquela maneira, a causa eficiente de tal comunicação? E é evidente que a analogia é perfeita e que a lógica exige essa conclusão. Eis, em minha opinião, a única prova intelectual, o conteúdo intelectual, único que pode decidir a questão. Um fato igual teria imensa significação, porque nesse fato encontraríamos a prova positiva da plena independência, que é de nosso ser interior, que é de nosso corpo, e, por conseguinte, a prova da existência independente desse ser, da alma em uma palavra, sobrevivendo ao corpo. Um fato semelhante seria um fato espirítico no sentido verdadeiro dessa palavra. Levemos mais longe a pesquisa da analogia que os fatos anímicos apresentam. Quando vemos o duplo de uma pessoa viva, é natural, lógico, procurar a causa dessa alucinação ou visão na própria pessoa que esse duplo representa. Importa pouco que seja um efeito telepático ou outro qualquer, quando se fala da aparição de A vivo a B vivo, ninguém pensa em atribuir ao vivente B ou a outros viventes, C ou D, e por pesquisas ulteriores descobre-se que, efetivamente, no momento da aparição do duplo ou fantasma de AB, tinha-se produzido alguma coisa no espírito de A que pôde servir de justificação para ver no próprio a causa primitiva e eficiente de sua aparição AB, e certamente surpreendente que no estudo especial desse assunto Phantasms of the Living e Fantasmas de Vivos, onde centenas de casos são expostos, apenas encontremos um deles em que a aparição de AB pode ser considerada como simples alucinação subjetiva, sem traço algum de telepatia. O caráter não puramente alucinatório, na maioria dos fatos, da aparição dos vivos, uma vez estabelecido, perguntamos a nós mesmos, com toda a naturalidade, o que convém concluir quando se vê, em vez de um vivo,
A. Aparição de um morto. A resposta é simples. A possibilidade de atribuir aparição a um efeito telepático, proveniente de falecido, é justificada. Não é mais do que uma questão de fato, e chegará o tempo em que teremos a esse respeito um trabalho tão comprobatório quanto o que foi publicado sobre os fantasmas de vivos. Daí, as materializações, só há um passo. Se o duplo de um homem vivo pode aparecer não somente como uma alucinação verídica, mas ainda pode revestir uma forma plástica, e se então atribuirmos essa aparição a certas atividades misteriosas das forças orgânicas e psíquicas do indivíduo vivo que está diante de nós, não poderemos concluir com a mesma lógica que, quando uma forma materializada apresenta indubitavelmente todos os traços característicos de uma pessoa morta, a causa eficiente dessa aparição, temporariamente revestida de atributos corpóreos, deve também pertencer a essa pessoa. Como se acaba de ver, a cadeia das analogias é completa. Porém, o que era comparativamente simples e desde logo evidente para os fatos do animismo torna-se muito complicado e duvidoso para os fatos do espiritismo, porquanto, para os primeiros é fácil ligarmos a causa ao efeito. As duas pontas do fio desse telégrafo psíquico são acessíveis ao nosso exame. O agente e o percipiente podem ser rapidamente descobertos, e verificamos que certo estado em A corresponde a um certo efeito em B e aceitamos essa teoria de causalidades sem recorrer a todas as espécies de hipóteses para refutá-la. Tal não é o estado das coisas para verificar um fenômeno espirítico. Os meios de verificação nos faltam. Temos um efeito e a causa não é mais do que uma probabilidade lógica. A prova positiva nos escapa. E entretanto o estudo desse problema que surge diante de nós, em sua incomensurável profundeza, a misteriosa questão da personalidade. Graças aos trabalhos filosóficos do Barão L. von Ehlenbach e do Dr. Carlo Duprel, a noção da personalidade adquiriu um desenvolvimento inteiramente novo e as dificuldades que o problema espirítico nos apresenta são já muito aplainadas. Sabemos presentemente que a nossa consciência interior, individual, e a nossa consciência exterior, sensorial, são duas coisas distintas, que a nossa personalidade, que é o resultado da consciência exterior, não pode ser identificada com o eu, que pertence à consciência interior, ou, em outros termos, o que chamamos a nossa consciência não é o igual do nosso eu. E preciso, pois, distinguir entre a personalidade e a individualidade. A pessoa é o resultado do organismo, e o organismo é o resultado temporário do princípio individual transcendente. A experimentação, no domínio do sonambulismo e do hipnotismo, confirma essa grande verdade, desde que a personalidade, ou a consciência exterior, fica entorpecida, surge outra coisa, uma coisa que pensa e que quer, e que não se identifica com a personalidade adormecida e manifesta-se por seus próprios traços característicos. Para nós é uma individualidade que não conhecemos, porém ela conhece a pessoa que dorme e recorda-se de suas ações e pensamentos. Se desejamos aceitar a hipótese espirítica, é claro que é só esse núcleo interior, esse princípio individual que pode sobreviver ao corpo, e tudo quanto pertenceu à sua personalidade terrestre não será para ele mais do que um trabalho de memória. Eis a chave para a compreensão dos fenômenos espiríticos. Se o indivíduo transcendente esteve unido ao corpo durante sua manifestação fenomenal, não é ilógico admitir que, depois da desagregação do corpo, essa manifestação se possa renovar de uma ou de outra maneira no mundo fenomenal por intermédio de qualquer outro organismo humano, mais ou menos acessível às impressões de ordem transcendente. Admitindo isso, é claro que uma manifestação desse gênero, se tiver por objetivo o reconhecimento de sua fenomenalidade ou personalidade terrestre, não é realizável senão por um esforço da memória que reconstitui os traços da personalidade terrestre. Esse esforço deve naturalmente tornar-se cada vez mais difícil, pois que a lembrança da personalidade terrestre deve desaparecer cada vez mais com o tempo. Em outros termos, a individualidade fica, a personalidade desaparece. Eis porque a questão da identidade dos espíritos é o ponto difícil do espiritismo, eis porque, também, os casos comprobatórios desse gênero são raríssimos, eis porque, enfim, eles são mais ou menos defeituosos, ou só contêm alguns traços salientes, característicos, que a memória evoca com o fim único da identificação da personalidade. Eis o que explica por que os casos desse gênero se referem a uma época mais ou menos aproximada da morte. E também nisso que se deve encontrar a razão pela qual as comunicações mediúnicas não nos podem dar noção alguma razoável acerca do mundo espiritual e de seus habitantes,
Esse mundo transcendente é uma noção tão incomensurável para o mundo fenomenal quanto a ideia da quarta dimensão. Não podemos e preciso nos compenetrarmos dessa verdade, formar ideia alguma a seu respeito. Falta-nos verificar agora, por via experimental, se há realmente desses casos de personalidades que se anunciam como pertencentes a outra vida. Analisemos antes de tudo o que devemos considerar como um critério da personalidade. O conteúdo intelectual cristaliza na memória, que é o reservatório fiel dos acontecimentos e do conjunto das relações de uma vida humana inteira, os quais não podem em caso algum ser semelhantes aos de uma outra existência. Ela também é a depositária fiel das aquisições intelectuais e das crenças e convicções que são o resultado de uma vida inteira, diferente das outras. Quanto ao lado moral, é a vontade, o caráter, que é a sua expressão e que também tem seus traços distintivos, a tal ponto distintivos, que chegam a imprimir um cunho individual aos modos externos das manifestações do caráter, que aderem, por assim dizer, em certas expressões exteriores do organismo. Essas expressões são a linguagem, a escrita, a ortografia e, em geral, todo o habitus corpóreo. Por conseguinte, se recebemos por via mediúnica uma comunicação que traz em si os traços indubitáveis de personalidade que acabo de assinalar, não temos o direito, depois de haver eliminado todas as causas de erro possíveis, depois de haver submetido o caso a uma crítica que justifique as 3 fontes de percepção que o Sr. Atmani nos assinalou e os 7 princípios explicativos que ele especificou em seu apêndice, não temos o direito, digo, de concluir pela possibilidade de atribuir essa comunicação à causa que se afirma por si mesma. Vejamos se podemos produzir fatos que correspondam a essas exigências múltiplas. Casos que deem testemunho da identidade da personalidade que se manifesta de maneira mais ou menos satisfatória, estão disseminados em toda a literatura espírita. Cada um desses casos deve defender-se por si mesmo, subsistir ou cair segundo o grau de evidência que contenha. A maioria desses fatos não são convincentes senão para a pessoa interessada, que, geralmente, é única no caso de julgar da identidade da pessoa que comunica consigo, e está aí, no ponto de vista da crítica, o lado vulnerável dessas comunicações, pois que a pessoa presente pode sempre ser suposta de fonte inconsciente da manifestação. Por conseguinte, para que essa manifestação tenha valor objetivo satisfatório, é preciso que ela se produza na ausência da pessoa interessada, que se caracterize por traços interiores ou exteriores, traços que a presença dessa pessoa não pode afetar. A prova será absoluta quando as 2 condições estiverem reunidas. A língua nacional e a escrita são os atributos inseparáveis, essenciais e indubitáveis de cada personalidade, oferecendo ao mesmo tempo a fórmula demonstrativa da equação pessoal, como se exprime o Senhor da Ser. A linguagem e a escrita, eis as formas exteriores, as provas materiais, por assim dizer, pelas quais a personalidade se afirma em todas as relações sociais, nos fenômenos espiríticos, da mesma maneira. Elas são independentes das influências de qualquer pessoa presente. Começarei pelos fatos dessa categoria antes de ocupar-me dos que apresentam traços interiores ou intrínsecos, dando testemunho da identidade da personalidade. O capítulo 3 já nos forneceu um certo número de fenômenos que respondem a tudo quanto podemos exigir como prova desse gênero, e isso abreviará na mesma proporção este último capítulo. Para facilitar o estudo sistemático do conjunto dos fatos que se produzem nas condições que acabo de mencionar, e que devem, por conseguinte, servir para justificar a hipótese espirítica, vou classificá-los sob muitas rubricas gerais, e para cada uma delas escolherei alguns exemplos típicos. 1. Identidade da personalidade de um morto verificada por comunicações em sua língua materna, desconhecida do médium. Eu já disse no parágrafo 6 do capítulo 3 especialmente consagrado aos fenômenos desse gênero, que eu os considero como prova absoluta de uma ação extramediúnica, e dei os motivos disso. E perfeitamente claro que tal ação extramediúnica não pode ser senão uma ação pertencente a um ser humano, vivo ou morto. No capítulo sobre o animismo, citei o exemplo de uma mãe moribunda, na Alemanha, falando alemão com sua filha, na América, por um médium americano que não conhecia o alemão. Se essa mesma mãe se tivesse manifestado a sua filha pelo mesmo meio e de maneira igualmente convincente depois de sua morte, falando-lhe, como em vida, com pormenores e particularidades que somente sua filha podia conhecer, haveria as mesmas razões suficientes para reconhecer a sua personalidade. Há no parágrafo mencionado muitos casos que apresentam essas mesmas razões suficientes, e,
Dentre eles, o primeiro lugar compete ao fato referido pelo juiz Edmonds e observado por ele próprio em sua filha Laura, que falou grego com um grego, o Sr. Evangelides. O interlocutor invisível, falando pela senhorita Edmonds, diz ao Sr. Evangelides tantas coisas que este reconheceu nele um amigo íntimo, falecido alguns anos antes, na Grécia, e que não era outro senão o irmão do patriota grego Marco Bozzaris. Essas conversações se repetiram por muitas vezes durante horas inteiras, e o Sr. Evangelides interrogou escrupulosamente seu interlocutor a respeito de diversas questões de família e de negócios políticos. Porém, o que dá a este caso um valor duplo, é que esse mesmo interlocutor anunciou ao Sr. Evangelides, em sua primeira entrevista, a morte de um de seus filhos, que ele tinha deixado vivo e de boa saúde em sua partida da Grécia para a América. Vejam-se os pormenores mais atrás. Não encontro nenhum meio razoável de explicar esse fenômeno a não ser pela hipótese espirítica. A clarividência não explicará o uso da língua grega e a língua grega não explicará a clarividência. Quanto à hipótese anímica, torna-se neste caso um absurdo. Falamos em um caso semelhante no parágrafo 8 do capítulo 3. A senhora X, de Paisley, na Escócia, anunciou a sua morte em dialeto escocês, pela boca da senhorita Scongal, que não conhecia esse dialeto. Seu neto, ao qual ela se dirigiu, fez-lhe também um grande número de perguntas para convencer-se de sua personalidade, e as respostas, dadas sempre no mesmo dialeto, foram perfeitamente satisfatórias. Vejam-se os pormenores no lugar citado. Baseando-nos nesses fatos, estamos no direito de concluir que os outros casos de comunicações em línguas desconhecidas pelo médium e que são mencionados no parágrafo 6 do capítulo 3 são não só casos de ação extramediúnica, mas ainda casos espiríticos, pois que não há razão alguma plausível para atribuí-los a causas anímicas. A condição essencial para justificar essa causa, a relação entre essa causa e seu efeito, a relação entre os vivos conhecidos e desconhecidos, visíveis e invisíveis, falta totalmente. Pode-se objetar que também não há razão para concluir a favor de uma relação entre um vivo e um morto desconhecido. Isso é verdade, mas, quando nos referimos aos fatos precedentes, é muito natural supor que um morto dispõe de meios muito mais simples para estabelecer essa relação, do que um vivo, sendo o fim dessa manifestação, aliás, provar o fato de sua existência póstuma. Alguns fatos dessa rubrica têm um valor ainda mais significativo quando o uso de uma língua desconhecida se faz na ausência de qualquer pessoa que compreenda essa língua, e quando, para a interpretação da conversa, se teve que convidar pessoas que podem compreender a dita língua. Um caso desse gênero inteiramente explícito foi mencionado por mim no mesmo parágrafo 6, e, ultimamente, o acaso me fez descobrir uma experiência da mesma natureza, porém mais notável ainda, que é referida no jornal Facts Boston, fascículo de fevereiro de 1885. A senhora Eliza L. Turner, de Montpelier, Vermont, aí refere com valiosos pormenores de que modo seu marido, o Sr. Curtis Turner, foi agente de curioso fenômeno. Ele adoeceu em 1860, depois de 2 anos de moléstia, conservou-se de cama, e os médicos julgaram-no incurável. O senhor e a senhora Turner eram um pouco médiuns, e em último recurso organizaram uma sessão espirítica. O senhor Turner caiu em transe, e o agente, que fiscalizava a sessão, em breve se exprimiu em mau inglês, como se segue: desejo conversar com um francês. Agora dou a palavra à senhora Turner. O doutor Prevo, francês, foi chamado. Aquele conversou com ele tão corretamente quanto se tivesse o hábito de exprimir-se em francês e como se tivesse sabido examinar doentes. Isso surpreendeu o doutor Prevo, que resolveu pôr à prova os espíritos. Quando voltou, trouxe estampas anatômicas, mas o espírito, que se pretendia médico, foi capaz de lhe responder, pois que lhe designava e nomeava todos os diversos músculos em latim e em francês, tão perfeitamente quanto o próprio doutor Prevo, que é um sábio médico. O resultado foi que em 10 dias o doente ficou restabelecido, segundo a promessa que o doutor invisível tinha feito. A senhora Turner termina assim sua narração: meu marido não conhecia mais a língua francesa do que sabia tocar violão, e entretanto, em breve, sob a fiscalização do Dr. Aníbal, assim o interlocutor se chamava a si mesmo, pôde falar francês e tocar violão. E o editor do jornal acrescenta: no Congresso de Waterbury, Vermont, reunido em outubro de 1884, em um dos meetings de experimentação, o Dr. Prevo relatou esse fenômeno com o maior número de pormenores que é fornecido aqui.
e também sob esta rubrica que se devem classificar casos em que o médium se exprime não em uma língua estrangeira, mas por um alfabeto convencional que lhe é desconhecido, como, por exemplo, o alfabeto dos surdos mudos. Vai-se ver um caso em que a comunicação foi feita por esse alfabeto, pois que o falecido, em vida, era surdo e mudo. Tiro este exemplo do jornal mensal editado por Harding Britain, em Boston, em 1872, sob o título A Estrela de Oeste, onde, na página 261, ela cita a narração do H.B. Storer, reproduzida na época espiritual como se segue: no sábado, 2 de agosto de 1872, eu fazia uma conferência em Siracusa, Nova York, e entre a sessão da manhã e a da tarde assisti a uma reunião em casa do Sr. Bears. Entre os assistentes, que eram cerca de 20, achavam-se 2 senhoras e 2 senhores vindos de uma cidade vizinha para assistir às minhas conferências. No decurso da reunião, um médium, a senhora Corvin, caiu em transe e designou com a mão a um dos assistentes. Ele se levantou e, atravessando a sala, foi sentar-se ao lado da médium. Então o espírito pareceu fazer tentativas reiteradas para falar, impotente, conforme parecia, para submeter à sua vontade os órgãos da médium, o que produziu um efeito penoso na maior parte dos assistentes. Notou-se, entretanto, que a mão esquerda da médium se levantava por momentos, e que seus dedos faziam diversos movimentos. Alguns instantes depois, o senhor, em questão declarou que o espírito lhe tinha dado uma prova de sua identidade, e isso de maneira indubitável. Supondo que era um sinal qualquer convencionado, esperava-se sempre ouvir pronunciar palavras pelo espírito, propondo tal ou qual meio para facilitar a manifestação. Subitamente a médium caiu sob a influência de outro espírito, que declarou, de maneira perfeitamente calma, que, se ficassem tranquilos, a mulher do senhor que estava perto da médium tentaria ainda uma vez manifestar-se, que ela tinha sido surda-muda na terra e comunicar-se-ia por meio do alfabeto dos surdos mudos. Guardaram silêncio, e em breve a individualidade anunciada voltou e falou durante 20 minutos com seu marido. Os dedos da médium formavam a resposta e as frases por meio dos sinais empregados pelos surdos mudos. A cena era enternecedora. O marido estava defronte da médium em transe, e fazia à sua mulher diversas perguntas, por sinais, e sua mulher respondia a seus pensamentos da mesma maneira, por intermédio de um organismo estranho, de uma pessoa que nunca tinha praticado esse modo de conversação. O espírito dava igualmente respostas a perguntas mentais, escrevendo-as pela mão da médium. Essas respostas eram sempre exatas e satisfatórias. Digamos ainda que a médium e o senhor de quem se trata não se conheciam absolutamente, e que a médium até aquela ocasião nunca tinha visto empregar os sinais do alfabeto dos surdos mudos. 2. Verificação da personalidade de um morto por comunicações dadas no estilo característico do morto, ou por expressões particulares, que lhe eram familiares, recebidas na ausência de pessoas que conheciam o morto. Esta rubrica é o corolário da precedente, cujos casos, se bem que muito preciosos, são raros e, além disso, apresentam caráter fugitivo, apenas tangível, e não deixam provas objetivas e duradouras, a menos que as palavras em língua desconhecida do médium tenham sido estenografadas imediatamente. A maior parte das comunicações recebem-se naturalmente em língua conhecida do médium, o que não impede que apresentem algumas vezes particularidades tão características que o cunho da personalidade não pode ser desprezado. No parágrafo 4 do capítulo 3 citei um caso extraordinário dessa natureza no fato da conclusão do romance de Charles Dickens, deixado por acabar, e completado depois de sua morte pela mão de um jovem médium iletrado. O romance completo está impresso e quem quiser pode julgar se a segunda parte não é digna da primeira. Não só todo o enredo do romance é seguido e a ação é levada ao êxito com mão de mestre, de maneira tal que a crítica mais severa não poderia dizer onde termina o manuscrito original e onde começa a parte mediúnica, e, ainda mais, muitas particularidades de estilo e de ortografia dão testemunho da identidade do autor. Eis ainda um caso de natureza inteiramente privada que possuo de primeira fonte. Ele me foi referido por minha amiga, a jovem Beatriz Bitticoe, da qual já tive ocasião de falar, por muitas vezes. Ela se achava certa noite em casa da princesa Sofia Chalfiskoy, sogra de meu amigo e colega de liceu o príncipe Alexandre Chalfiskoy, era em São Petersburgo, em 1874. A jovem Beatriz Bitticoe é um pouco médium, e a princesa organizava com ela, de tempos em tempos,
pequenas sessões por meio da prancheta. Uma pessoa a quem ela conhecia, o Sr. Fausto, a quem conheço também, foi visitá-la naquela noite. O Sr. Fausto era gerente dos negócios do príncipe Georges SCH, do Cáucaso, a quem não conheciam, que era princesa, que era jovem de Pribitico. Sabendo que essas senhoras se ocupavam com espiritismo, ocorreu-lhe a lembrança de perguntar-lhe se elas podiam fazê-lo entrar em comunicação com o pai falecido do príncipe Georges, ao qual ele tinha que pedir uma informação importante. Fez-se a experiência e, quando o pai do príncipe Georges se fez nomear, o Sr. Fausto perguntou-lhe que destino tivera uma grande soma de dinheiro que tinha desaparecido depois de sua morte. Sua resposta foi a seguinte: o que está perdido, está perdido, não me incomodo com isso, não é conveniente que Georges possua tão grande tesouro. A palavra russa empregada por tesouro, ou dinheiro, era kasna, o que significa propriamente falando tesouro da coroa. Esta expressão surpreendeu muito aos assistentes, que nunca tinham ouvido dizer que ela fosse empregada em outro sentido. Quando o Sr. Fausto comunicou esta resposta ao príncipe Georges, este respondeu que o emprego da palavra kasna não o surpreendia, pois que seu pai era um homem do tempo antigo, um velho original, e que não designava o dinheiro de outra maneira a não ser por esta palavra. É inútil acrescentar aqui que, nem a médium, nem qualquer dos assistentes, nem mesmo o Sr. Fausto, nunca tinham visto o morto, que tinha passado a vida e morrido na Geórgia. Fez-se ainda uma pergunta a respeito dos negócios privados do príncipe e recebeu-se uma resposta muito apropriada, e a qual os acontecimentos ulteriores corresponderam, mas como tais pormenores não se referem a esta rubrica, julgo que é inútil reproduzi-los aqui. Há pouco tempo que pedi à jovem Pribitico que fizesse certificar ainda uma vez esse fato pelo testemunho do Sr. Fausto, e ele próprio me confirmou por escrito. Algumas vezes uma palavra é bastante para estabelecer a identidade de uma pessoa, para uma outra que é a única que pode compreender o valor dessa palavra. Eis um fenômeno tão simples quanto eloquente, que ocorreu na ausência daquele a quem a experiência interessava. O respeitável literato S.C. Hall refere-nos o que se segue. Recebi pelo médium de homem uma comunicação, da parte da filha de Roberto Chambers, dizendo respeito a um negócio de família, de ordem muito íntima, quando ela me pediu que desse conhecimento dela a meu respeitável amigo o Sr. Chambers, recusei-me a fazê-lo, a menos que obtivesse alguma prova que pudesse convencê-lo de que era realmente o espírito de sua filha quem me tinha falado. O espírito respondeu-me, dize-lhe papá, meu amor. Perguntei ao Sr. R. Chambers que significava aquela expressão. Ele me respondeu que eram as últimas palavras de sua filha no momento de morrer, enquanto ele lhe levantava a cabeça acima do travesseiro. Considerei-me desde então autorizado a lhe dar parte da comunicação que me tinha sido transmitida para lhe ser dada. Lide, 1883, Pag. 437, por um acaso feliz, este fato se acha confirmado, de maneira inteiramente independente, pelo testemunho de outra pessoa que assistia àquela sessão. A testemunha é o Sr. H.F. Humphreys, que publicou sobre esse assunto um artigo intitulado Experiências de Espiritualismo no mesmo volume de Licht Pag. 563. Não posso deixar de mencionar aqui, ao menos a título de referência, uma comunicação recebida pelo juiz Edamontes da parte de um moço, vendedor de jornais, pela boca de sua filha em transe, e que constitui o assunto do Spiritual Tract, número 3, intitulado, O Jovem Vendedor de Jornais. A comunicação foi estenografada pelo juiz durante seu recebimento e é preciso ler-a para apreciar se a habilidade característica dessa narração, de um garoto percorrendo as ruas de Nova York. 3. Identidade da personalidade de um morto desconhecida do médium, verificada por comunicações dadas em escrita idêntica ao que era conhecida durante a sua vida. Sou coagido a dizer que esta prova de personalidade cede a todas as da rubrica 1. A prova escrita é tão característica quanto a que é fornecida pela linguagem, mas, para o fim que nos propomos, a língua empregada nesta comunicação deve ser ignorada do médium. Além disso, se ela não foi dada por escrito, a prova documentária nos falta, e, geralmente, essas comunicações em uma língua desconhecida do médium são transmitidas de viva voz, em linguagem corrente, o que constitui precisamente o seu valor. Aqui temos uma prova de personalidade igualmente comprobatória, mas com a vantagem de poder ela ser dada na língua materna do médium, e de apresentar, além disso, um documento material, permanente, sempre ao alcance da crítica, e ainda mais, ela tem a vantagem de poder ser dada na presença da pessoa interessada.
Efetivamente eu nego com resolução que a escrita de um morto desconhecido do médium possa ser reproduzida de maneira absolutamente idêntica por uma operação da consciência sonambúlica do médium, graças unicamente à presença de uma pessoa que tinha conhecido esse morto. Afirmo por duas razões. Primeiramente, podemos reconhecer a escrita de uma pessoa a quem conhecemos, mas não poderíamos reproduzi-la de memória, mesmo por um esforço da nossa vontade. Em segundo lugar, se a comunicação reproduzisse uma frase em que tivéssemos pensado, representando-nos a escrita que nos é familiar, o que teria podido ser tentado a título de experiência, ter-se-ia podido ainda pretender que a frase foi reproduzida mecanicamente, ao mesmo tempo em que é escrita, por transmissão de pensamento. Porém, como se sabe, as comunicações recebidas têm seu próprio conteúdo e sua fraseologia própria. Não falo certamente de algumas palavras destacadas ou de assinaturas apresentando um facsímile da escrita de seu autor, o que pode sempre prestar-se a contestação, porém me refiro às comunicações mais ou menos longas ou frequentes, provenientes da mesma pessoa morta, em sua escrita original. E esta prova deve, segundo penso, ser considerada como absolutamente concludente, pois que a escrita foi sempre considerada como um documento irrefutável da personalidade e como sua expressão fiel e constante. A escrita é verdadeiramente uma espécie de fotografia da personalidade. Veja-se o que eu disse mais acima sobre a grafologia e variações da escrita nas personificações hipnóticas, capítulo 3, parágrafo 3, quanto à possibilidade de escrever em escrita estrangeira. Convém aplicar-lhe o mesmo argumento que para a faculdade de falar uma língua que não se conhece. As comunicações recebidas na escrita do morto são mencionadas aqui e ali na fenomenologia mediúnica, mas são raras. As referências que se fazem, a esse respeito, carecem de pormenores, e devemos contentar-nos com a opinião daqueles a quem elas eram dirigidas, sendo sempre de ordem reservada. É natural que não sejam dadas à publicidade. Além disso, para servir de prova documentária de identidade da escrita, elas deveriam ser publicadas com facsímile da escrita da pessoa antes e depois da morte, porém, raramente se preocupam em dar tal prova, que aliás é bastante dispendiosa. Algumas vezes, entretanto, essas provas ou esses pormenores foram fornecidos, e é dessas experiências completas que falarei. As mais importantes dentre essas comunicações são certamente as que foram recebidas pelo Sr. Livermore, da parte de sua finada mulher, Stella, no decurso das numerosas sessões que fez com Cat Fox, durante há muitos anos, de 1861 a 1866. Mais adiante o leitor encontrará, no parágrafo 8, todas as informações publicadas acerca dessas notáveis sessões, das quais só menciono aqui as que se referem às comunicações. Elas foram, ao todo, em número de 100, mais ou menos, traçadas em papel que o próprio Sr. Livermore marcava e trazia, e foram todas escritas não pelo médium, cujas mãos o Sr. Livermore segurava durante toda a sessão, porém diretamente pela mão de Stella e algumas vezes mesmo sob os olhos do Sr. Livermore, a luz espirítica criada ad hoc, luz que lhe permitia reconhecer perfeitamente a mão e até toda a forma daquela que escrevia. A escrita dessas comunicações é uma perfeita reprodução da escrita da Sra. Livermore quando viva. Em uma carta do Sr. Livermore ao Sr. B. Coleman, de Londres, com quem ele fizera conhecimento na América, lemos: finalmente acabamos de obter cartas datadas. A primeira desse gênero, datada de sexta-feira, 3 de maio de 1861, era escrita muito cuidadosamente e muito corretamente, e a identidade da escrita de minha mulher pôde ser estabelecida de maneira categórica por meio de comparações minuciosas. O estilo e a escrita do espírito são para mim provas positivas da identidade do autor, ainda quando se deixem de lado as outras provas ainda mais concludentes, que eu obtive. Mais tarde, em outra carta, o Sr. Livermore acrescenta: sua identidade foi estabelecida de maneira a não deixar subsistir a sombra de uma dúvida, a princípio por sua parecença, depois por sua escrita, e finalmente por sua individualidade mental, sem falar de numerosas outras provas que seriam concludentes em casos ordinários, das quais não fiz menção, salvo como prova em apoio. O Sr. Livermore, enviando algumas dessas comunicações originais ao Sr. Coleman, tinha-lhe mandado também especímenes da escrita de Stella, quando viva, para compará-los, e o Sr. Coleman julga os primeiros absolutamente semelhantes escrita natural. B. Coleman O Espiritualismo na América, Londres, 1861, páginas 30, 33, 35.
Os que possuem cartas de Cat Fox podem convencer-se de que sua escrita nada tem de comum com a das comunicações da Sra. Livermore. Além desta prova intelectual e material, encontramos ainda outra em muitas comunicações escritas por Estela em francês, língua completamente desconhecida da médium. Eis a esse respeito o testemunho decisivo do Sr. Livermore. Uma folha de papel que eu próprio tinha trazido foi retirada de minha mão e,